Pronto. Gravando a partir de agora, dia 6 de outubro, quarta-feira, aula de avaliação, análise de projetos de viabilidade. Análise de viabilidade de projetos econômicos. Pronto. Então, Tainara, como eu ia dizendo, a resolução, que eu passei a tarefa para vocês e eu posto a resolução e nós vamos passar ela aqui hoje, tá? Então, ela já está no SIGA. Então, se você mandou e a resposta está errada, porque são números, são cálculos, aí se o resultado não der aquele, pronto, está errado, seria zero, não é? Mas eu não sigo esse critério. Boa noite, Marco. Boa noite, professor. Eu não sigo exatamente esse critério que você fez de um jeito, imaginou que estava certo e não estava. Eu coloco a resolução lá no SIGA e eu considero muito mais um processo de aprendizagem você ir lá no SIGA e ter a curiosidade. Poxa, eu achei que a resposta era essa, por isso que eu postei essa resposta para ele lá no e-mail dele. Então, aonde foi que eu errei? Então, tenha essa curiosidade de descobrir aonde que você errou. E lá na resolução, que eu vou passar daqui a pouquinho para vocês, você vai. Eu acho que está bem lá, porque eu faço a resolução pela fórmula e pela HP também. Aí eu acho que fica fácil de você, tá, foi aqui que eu errei. Então, quando você descobre aonde você errou, para mim, é isso aí, esse processo é muito mais válido do que você chutar lá uma resposta, eventualmente vou pegar a resposta de um colega e passar para mim, e pronto, ó, a resposta está certa e você tirar 10. Eu acho que é muito mais produtivo para você, não para mim, para você, quando você tenta resolver, manda a resposta, errou, vai lá e descobre aonde errou. O problema é que eu não tenho como monitorar se você de fato vai lá e descobre o erro que você cometeu, para não errar mais. Então, nessa parte aí, eu só posso confiar em vocês. Eu E eu nem acho usei, eu não usei HP e nem a fórmula. Eu usei a lógica para resolver o problema. tem como resolver pela lógica. Aliás, eu acho que foi a maioria que resolveu. Pela lógica é o caminho mais fácil, né? Porque pela fórmula HP, muita gente não tem. Tem aquela música, né, aquela banda lá, Inimigos da HP, né? Eu Sei. sugiro que vocês sejam o oposto, né? Os amigos da HP. Não, é Vocês... que eu até pensei em usar HP no, na. Mas eu tinha Não, dado uma dica lá no enunciado, né? Eu acho que eu coloquei lá antes que vocês reclamem, tá? Que é uma não, sim, questão sim. de Aham. medicina. Olha, isso aqui dá para resolver com meia dúzia de cliques na HP. Bem Uhum. simples. E ainda dei a dica, valor futuro. Uhum. Deu a dica, sim. Mas, enfim, o que eu queria comentar com vocês é que essas questões aí, elas são muito comuns em concursos. E muita gente se perde, aí acaba perdendo pontos em provas de concursos públicos, tá? Mas aí eu vou comentar com vocês. Eu vou colocar a resolução que já está no SIGA, vou repetir. Eu acho que eu comentei que ela já está no SIGA antes de começar a gravar. Então, para quem está assistindo depois, ó, a resolução da tarefa 2 já está no SIGA, por favor, vá lá, olhe, está lá no link, no tópico da aula de hoje, está lá, resolução da tarefa 02. Baixe ela e olhe como é que está a resolução lá, que está pela fórmula e pela HP também. E aí você veja onde você errou. Para mim, isso é muito mais importante, você descobrir aonde que você errou, aí você partiu. Vou resolver pela lógica, a lógica é essa, mas onde é que eu errei aí?
Então, mas eu vou compartilhar a resolução com vocês aqui agora. Deixa eu anotar quem está aí, né? Porque vocês sabem, né, que agora eu posso considerar uma nota pela participação de vocês aqui, né? Nós já temos aqui 5 pessoas de 20 e tantas que estão matriculadas, tem 5. Tá bom, né? 1/5. Tainara, ficou esclarecido? Não? Sim, professor. Uhum. Eu acho que faz sentido, concordo com o que você falou. Na maioria das vezes a gente aprende errando, né? Então, quando a gente vai lá descobrir o que a gente errou, a gente Não costuma é gravar porque mais você tarde. mandou e a resposta está errada que nessa tarefa você vai levar 0. Não é isso, não. Aham, entendi. Pelo contrário. Agora, você descobrir onde errou, isso aí eu acho que é a mágica do processo de aprendizagem, né? E aí, infelizmente, à distância eu não tenho como acompanhar vocês, então eu posso confiar em vocês. Olha, ele mandou uma tarefa, eu mandei esse resultado, não era esse resultado, tenha curiosidade para descobrir aonde que você errou. E aí pronto, aí você, tá, é aqui que eu errei. Aí você nunca mais vai errar nisso aí. E tomara aí que você, não sei se é o seu caso, né, mas para quem for fazer concursos no futuro, tá? Sempre tem essas questões aí semelhantes aí. Mas antes de compartilhar a tarefa com vocês, eu queria comentar ela. De cabeça eu nem lembro ela muito bem. Era um negócio da pandemia, né? Isso, era isso Eu, mesmo. A questão eu era um estudo fictício, né, lançado na revista Lancet. inclusive eu quis levantar o ego de vocês, né? Que foi um estudo levantado, feito, realizado pela turma de vocês, né? Uhum, Mas lógico que isso é fictício. certo. E que E vocês após esse estudo foi concluído que a contaminação do Covid-19 segue um padrão definido. Os estudos apontam que 2 pessoas contaminadas e não assintomáticas, se não isoladas, contaminam mais 8 pessoas, num período de 5 dias, totalizando, portanto, 10 pessoas contaminadas. Com base nos dados conclusivos do estudo, considere agora que tenhamos 10 pessoas contaminadas não assintomáticas. Quantos contaminados teríamos em 2 períodos de 5 dias? Demonstre os passos para chegar ao resultado. Então, desculpe aí que eu fui pegar um papel aí que eu vou anotando. Ó, o Felipe chegou também. Boa noite, Felipe. Boa noite, professor. Bom? Então, note, aquela primeira parte do enunciado diz que o estudo de vocês identificou um padrão. De cada 2 contaminados, durante um determinado período de tempo, que ali eu coloquei que eram 5 dias, resultava que aqueles 2 contaminavam mais 8, totalizando 10 contaminados depois de 5 dias, né? Então, isso é um padrão, tem uma taxa de crescimento nisso. De 2 resultou em 10 depois de um determinado período de tempo. Tem tudo a ver com a nossa disciplina, valor do dinheiro no tempo, gente. Aí, eu estou anotando aqui. Aí tem a segunda parte. Supondo agora que partisse de 10, né? De 10, né? Parte de 10 e considerando 2 períodos, quantos contaminados no final de 2 períodos? Então, gente, a primeira coisa que vocês têm que desconfiar nessas questões, poxa, tem uma taxa de crescimento aí. Isso aí me faz lembrar muito da minha mãe, lá quando a minha mãe ia fazer bolo. Ela amassava, botava ovo, farinha, amassava lá, fazia a massa, ela botava fermento, deixava aquele bolo para crescer antes de botar no forno.
E aí, de repente, a mãe saía xingando aí. Não saía xingando a massa, nem os outros ingredientes, ovos, açúcar, etc. e tal. Saía xingando o fermento. Quem é responsável pela taxa de crescimento da massa de um bolo é o fermento. Aí ela dizia, esse fermento está vencido, esse fermento não presta, essa marca não é boa, enfim. Ela dava seus pulinhos lá. Boa noite, Sabrina. Boa noite, professor. Boa noite. No mercado financeiro, a taxa de crescimento, esse fermento, a gente chama de taxa de juros. Quando você pega um financiamento, você paga juros. Você vai pagar mais do que você tomou emprestado. Quando você faz uma aplicação financeira, aí é a taxa de retorno. A gente chama esse fermento de taxa de retorno. Porque você aplica uma quantia hoje e espera receber mais amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. E nesse caso, nesse exemplo que eu coloquei, dada a nossa realidade de pandemia, vocês poderiam chamar a taxa de contaminação, taxa de contágio, taxa disso, taxa daquilo, mas não deixa de ser uma taxa de crescimento. E lá nas fórmulas, nos slides que eu coloquei para vocês, eu coloco lá o cálculo da taxa de variação percentual de um período para o outro, está lá a fórmula. Então, se vocês usassem aquela fórmula, quantos tinham antes dos 5 dias? Tinha 2, pode apelidar pelo HP de valor presente. Quantos períodos é? Um período de 5 dias, então no N é só digitar 1. E lá no final do primeiro período, resultou contaminados mais 8, somados com os 2 que já estavam, resultou em 10 contaminados. Então, o valor futuro, 10. Daí só manda calcular a taxa, clica no I. Por isso que eu dei a dica lá no enunciado que, antes de vocês reclamarem, essa questão que é relacionada muito mais com a medicina do que com finanças, com análise de investimento, dá muito bem para você responder ela com meia dúzia de cliques na HP. Então, eu vou mostrar para vocês, mas sempre lembrando, reforçando de novo, lembre-se que qualquer coisa que tenha uma taxa, qualquer valor que mude, que seja a massa do bolo que a mãe amassou e ela botou fermento e ela espera que esse bolo cresça, ou seja, um dinheiro que você colocou numa aplicação e você espera que cresça, tem uma taxa de crescimento nisso aí. Pode chamar de taxa de juros, taxa de retorno, taxa de contaminação, enfim, de qualquer coisa, mas tem uma taxa, ou chame de fermento, se quiser. Né? E é essa questão, buscar essa taxa, que era o primeiro passo para vocês resolverem essa questão, essa tarefa 2 aí. E eu recebi resposta de tudo que é vários valores diferentes aí, né? Eu acho que foi um só, um ou dois que acertaram aí o valor, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos compartilhar com vocês, tá lá no Siga, eu peço para vocês, e agora eu só posso confiar em vocês, na curiosidade de vocês descobrirem aonde erraram. E isso eu não posso acompanhar, não posso monitorar. Então, eu vou considerar que vocês, sim, são curiosos, ávidos pelo conhecimento. Tá? Deixa eu... Cadê aqui? Compartilhar. Vocês estão vendo a questão aí, né? E a televisão está... Sim.
tá, eu vou ter que mudar lá para a tela da questão, ó. Tem todo o enunciado aí que vocês já conhecem, e aí eu resolvi pela fórmula. A taxa de variação percentual. Podem chamar isso aqui de taxa de variação percentual, podem chamar de fermento, no caso das receitas culinárias da minha mãe lá, que eu não entendo nada de culinária, mas ela xingava o fermento quando o bolo não crescia. Podem chamar de taxa de juros, podem chamar de taxa de contaminação, taxa de contágio, no caso da Covid, podem chamar de qualquer coisa, mas é uma taxa de crescimento. A coisa estava num tamanho e depois de um certo tempo estava em outro tamanho. Seja lá a sua conta corrente, seja lá... Bom, enfim, vocês entenderam, né? Então, a fórmula é simples essa, eu já comentei com vocês anteriormente. É sempre o valor de agora dividido pelo valor anterior, menos 1, ou tira a unidade e multiplica por 100 para transformar em um percentual. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, alguém teve curiosidade para saber da onde, quem que enfiou esse menos 1 aí nessa fórmula e por quê? Olha, eu nunca fui atrás de procurar, mas eu acho que era só por causa que às vezes tu pega uma taxa de juros, multiplica por 100, e aí esse 1 serve para alguma coisa. Tá, essa taxa de variação aqui, ó, esse valor atual aqui, isso aí fui eu que escrevi, tá? Para vocês entenderem melhor, né? Mas seria VF dividido pelo valor presente, né? O valor futuro dividido pelo presente. Eu interpreto como o valor atual, já que eu estou no futuro agora, então é o valor atual dividido pelo valor anterior. Essa fórmula ela já é de domínio público universal. Eu não sei se foi Pitágoras que desenvolveu ela, ou quem foi o autor dessa fórmula aí para calcular a taxa de variação de alguma coisa de um momento para o outro. Eu não sei quem é o autor, porque não se encontra isso aí. Já é domínio universal, tá? Mas o problema é que quando eu estava na escola, mas por que tem esse menos 1 aí? E a resposta que eu recebia do professor é porque está na fórmula. Eu digo, mas por que está na fórmula? É essa a questão, estou perguntando, por que está na fórmula? E aí, não, é porque está na fórmula, segue a fórmula e pronto. Depois multiplica tudo por 100. Então, eu não tinha resposta. Eu vou abrir aqui, eu vou parar essa apresentação. Espera aí, eu vou copiar essa fórmula. Acho que eu consigo copiar ela aqui. E vou abrir um arquivo do Excel aqui, uma planilha em branco do Excel, e dar um exemplo para vocês para explicar isso aí, porque a gente, no nosso aprendizado, a gente aprendeu fórmulas e decorar fórmulas, mas não nos foram ensinadas as lógicas das fórmulas. Deixa eu ver aqui. Colei aqui no Excel. Pronto, está aqui. Agora eu vou descompartilhar essa... Vocês estão aí ainda? Estão, né? Estamos aqui sim, pô. Eu vou descompartilhar essa tela e vou abrir a planilha do Excel. Professor, estamos aqui, sim. Que bom. Pronto, eu abri uma planilha do Excel nova, em branco, e só colei aquela fórmula que está no trabalho lá, tá? Vocês estão vendo aí agora, né? Sim, dá para ver sim. Tá. Então tá. Aí
Eu vou colocar aqui, vamos criar um exemplo aqui. Variação, taxa de variação. Vou chamar aqui, ó, taxa de crescimento. Eita. Dá para ver aí, né? Sim, perfeitamente. Pronto. Eu não gosto dessas linhas de grade, aí eu vou tirar. Então, supondo que a Prefeitura de Sinop tenha liberado, ano passado, alguns milhares de alvarás de construção, ou alvarás de abertura de comércio, lojas, enfim. Não, vamos para construção civil. Alguém chuta um número aí, quantos? No ano passado? 1.900? 1.900. Tá aí. E esse ano? 2.500. Então, cresceu, né? Quem falou 2.500? Que eu estou no Excel aqui, não consigo ver. Fui eu, a Jéssica, professor. Jéssica, então. Jéssica, guarda esse 2.500 para depois, tá? Vamos supor que esse ano já terminou e foram exatamente 1.900 também, tá? No ano passado, peraí, eu vou melhorar isso aqui um pouquinho. Eu vou colocar os anos aqui, tá? Nesse ano, 2021, foram 1.900 unidades, alvarás, guardo 2.500 que você falou, tá? Que daí cresceu. E no ano passado, 2020, vamos supor que foram 1.900 também, tá? Se eu aplicar na fórmula aqui, ó, taxa de variação, com esses resultados, ano passado foi 1.900 e nesse ano foi 1.900 também, quanto que dá 1.900 dividido por 1.900? 1. Será? Quem falou que dá 1? Eu não vi quem falou, mas que dá Eu não consigo ver porque eu estou na tela do Excel aqui, mas tudo bem. Vamos colocar uma fórmula aí, ó. Vocês conseguem ver, né? A fórmula. Essa célula aqui é igual a 1.900 dividido por 1.900. Quanto que dá? 1. Milagrosamente dá 1. Agora, se nós formos aplicar a fórmula, o resultado disso aqui tudo, valor atual dividido pelo valor anterior dá 1, e se eu desconsiderar esse menos 1 aqui, eu tenho que multiplicar por 100 para transformar em percentual, não é? Então, eu vou colocar aqui embaixo, é igual a 1 vezes 100 multiplicar por 100. O que eu fiz errado aqui? Igual a 1 multiplicado por 100. Qual é o resultado? A taxa de variação de 2020 para 2021, segundo os meus cálculos, se eu não considerar esse menos 1 aqui, o resultado vai dar 100% de crescimento. O que os números dizem, não cresceu porcaria nenhuma. Ano passado foram 1.900 alvarás, e esse ano também 1.900 alvarás. Então, não cresceu nada. Porque a fórmula diz é o valor atual dividido pelo valor anterior,
Isso é 1.900 dividido por 1.900, quanto que dá? 1. Qualquer coisa dividido por ela mesma sempre vai dar 1. 1 Paulo dividido por 1 Paulo vai dar 1. Agora, 1 Paulo mais 1 Marcelo dividido por 1 Paulo não vai dar 1. Vai dar 1 Paulo e vai dar uma coisa mais feia aí, que talvez mais feia ou mais bonita que o Paulo. Mas não vai dar 1. Agora, se pegar eu, dividir por eu mesmo, sempre vai dar 1. Então, 1.900 dividido por 1.900 vai dar 1. Por isso é que nessa fórmula eu tenho que tirar a unidade antes de multiplicar por 100. Entenderam? Agora diz aí quem foi, eu acho que foi a Jéssica. Alguém falou aí em 2.000 e quanto? Foi a Jéssica, disse 2.500. 2.500. Então, tá, vamos supor agora que... Percebem aqui, ó, que por esse meu cálculo aqui, se eu não tirar a unidade, a resposta me dá 100, ou seja, a taxa de variação é 100%, isso está errado. Então, nessa fórmula aqui, eu tenho que colocar um parênteses aqui. Eita, isso aqui está mais aula de Excel, parece. E tem que tirar 1 disso aí tudo. Pronto, ó. Agora sim a resposta está certa. Ó, a taxa de crescimento ou a variação percentual é 0 agora aqui, porque eu tirei a unidade. Ó, de fato, ó, ano passado foi 1.900 alvarás, esse ano 1.900, não mudou nada, 0%. Agora, a colega falou que esse ano foram 2.500 unidades, pronto, ó. Aí eu posso dizer, ó, cresceu 31,5% do ano passado para esse ano. Você foi 1.750, ó, caiu 7,9% praticamente a liberação de alvarás do ano passado para esse ano. Entenderam a necessidade, por que tem que ter na fórmula, tirar a unidade depois de uma divisão de um valor anterior, de um valor atual para o valor anterior, tem que tirar a unidade, é porque qualquer coisa dividida por ela dá 1, então você tem que tirar essa unidade. E depois multiplica por 100. E isso a gente não aprende na escola. Eu pedi isso aí, mas por que tem esse menos 1 aí, professor? Ele dizia, porque está na fórmula. É isso que ele me dizia. Então, vocês têm que ter curiosidade. Por que tem essa coisa aí? Eu estou dizendo isso para vocês não engolirem aí tudo aí que eu passar para vocês aí. Não, é porque o professor falou, é assim. Tem que ter curiosidade e ir atrás. Por que é? Tem que ter uma... A matemática é uma coisa lógica, gente. Tá bom? Posso tirar aqui do Excel? Vocês não querem que eu salve essa mini planilha aí, né? Não, não precisa não. Qualquer coisa, depois vocês deem uma revisada aí nessa, porque está gravado, né? Porque eu confesso para vocês, eu não aguento assistir nem 10 minutos dessas aulas que eu mesmo gravo. Então, tá, voltando aqui para a fórmula. Vocês não estão vendo, tem que compartilhar com vocês aí. Voltando para a questão. Deixa eu ver se vocês estão vendo agora. Devem estar, né? Sim. Olha só, ó, quanto tempo que nós levamos só para eu explicar esse menos 1 que está aparecendo aí. Então, aplicando a taxa de variação de contágios do exemplo dado, ó, no final, a partir de 2, que é o valor passado, que é o valor inicial, os 2 contaminados, eles contaminam mais 8, totaliza 10, e eu acho que está bem claro lá no enunciado, isso. Então, é 10 dividido por 2,
10 dividido por 2 dá 5, 5 menos 1, daí a importância de tirar essa unidade, 5 menos 1 dá 4, aí multiplica 4 por 100, vai dar 400%, é a taxa de variação, ou seja, o padrão de contágios que o estudo que vocês fizeram detectou. Ó. Os contágios do vírus têm esse padrão, seguem esse padrão. Pronto. Aí a segunda parte. Alguém quer falar aí? Não. Aí a segunda parte eu passo aí, ó, com base nos dados conclusivos do estudo, ou seja, vocês detectaram que tem essa taxa de variação de 400%, considera uma situação em que agora não tem mais 2 pessoas só, tem 10 contagiados e não é mais um período de 5 dias, mas 2 períodos de 5 dias. Então, pronto, vocês têm a taxa de contaminação, ou a taxa de variação, e aí fica fácil, pronto, o valor futuro, lá na HP. Valor futuro igual ao valor presente. Qual é o valor presente? A gente parte de 10 contagiados. O valor futuro multiplicado por 1 mais a taxa, notem que agora nós estamos incluindo a unidade aí, né? Por que será? Nós estamos incluindo a unidade 1 mais a taxa. A taxa era de 400, mas sempre quando é em fórmula, você tem que dividir por 100, então fica 400 dividido por 100 dá 4, 1 mais 4 elevado a n, é o número de períodos, a 2 períodos de 5 dias lá. Então, o valor futuro, 10 vezes 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, 10 vezes 25, 250 contaminados no final do segundo ciclo. Tá? E aí eu respondo também na HP aqui embaixo. Ó. Mesmo resultado da fórmula aqui, calculando a taxa de variação pela fórmula e o resultado no segundo ciclo, ou na segunda condição lá, partindo de 10 contaminados, totalizam 250, você pode calcular pela HP. Então, pela HP, ó, pelo enunciado, era um período de 5 dias, partia de 2 contaminados, então é o valor presente, e quando você trabalha na HP com valor presente e valor futuro, sempre um dos dois você tem que entrar com sinal contrário, senão a HP vai retornar erro 5 lá. Então, eu parto de 2 contaminados, eu boto lá 2 CHSPV. O valor futuro, ou seja, o total de contaminados depois desse um período de 5 dias é 10 contaminados, aí eu vou procurar a taxa, clico no I. HP vai me retornar 400, ou seja, 400% a taxa de contaminação. Aí eu vou para a segunda parte da tarefa, do enunciado lá. Agora, partindo de 10 contaminados, ou seja, valor presente CHS menos 10, PV, 2 períodos de 5 dias, então N igual a 2, a taxa é a mesma, dado que no enunciado disse que vocês detectaram um padrão de contaminação a uma taxa tal, de 400%, então entra com a taxa e vai buscar o valor futuro. Podem clicar na HP ali que ela vai responder para vocês, 250 o valor futuro. Ou seja, na segunda condição ali, partindo de 10 contaminados a uma taxa de 400% em 2 períodos, você teria 250 contaminados. E, eventualmente, alguém poderia interpretar assim a questão. São 5 dias, então o N é igual a 5, considerando cada período um dia. Então, não tem problema. Entra com N igual a 5, PV, ó, valor presente é 2 contaminados, igualzinho como está lá em cima. Valor futuro resulta em 10 contaminados e vai buscar a taxa. Então, dá uma taxa de 37,973. Essa taxa
Essa taxa de 400 diz respeito a 5 dias, um período de 5 dias. Essa taxa de 37.973 diz respeito a um dia, sendo que o total dos dias são 5 dias. Então, é uma taxa diária isso aqui. E se você aplicar na segunda condição, né, você parte de 10 contaminados, a mesma taxa que o estudo de vocês detectou, o padrão, dois períodos de 5 dias totalizam 10 dias. Então, o N é 10, o resultado vai dar o mesmo. Tá? Então, podem fazer de um jeito, podem fazer de outro, e podem resolver por lógica também. Regra de 3 eu não tentei, gente, eu não sei se dá certo, mas agora eu fiquei curioso, porque eu percebi que muita gente tentou resolver por regra de 3, e eu fiquei curioso, e no final de semana aí, que eu fico meio à toa, aí eu vou tentar me divertir aí, tentar resolver essa questão por regra de 3. Está respondido, gente? Tarefa 2, note que era bem simplesinha. Eu Está lá no SIGA. usei a lógica separando as pessoas que foram contaminadas em duplas. Por exemplo, eram 2 pessoas que contaminaram 8, e aí totalizaram 10 contaminados. Aí então eu separei eles em 5 duplas, cada dupla contamina mais 8. Aí fiz a multiplicação simples, deu tantos. Aí eu peguei todas as pessoas que foram contaminadas, que eram 40, aí separei elas em 20 pares, cada par contamina 8, aí dava 200, e aí somava com as pessoas, 200 novas pessoas contaminadas. Aí somei com as que já haviam sido contaminadas, 10 do primeiro ciclo de 5 dias e 40 do segundo, e aí isso deu 250, que é a resposta. Então você acertou. Sim. Eu sei que alguém acertou aí, mas eu não sei, eu não lembro quem O primeiro ciclo deu 50, no caso, né? De cada um contamina 4. Então eu peguei os 50, multipliquei por 4, que dá 200, e somei mais os 50 da primeira, né, que dá 250 total. Eu fiz assim, pelo menos. Mas agora então todo mundo acertou? Não, mas eu já tinha acertado. Eu já tinha acertado antes. Ei, pessoal, eu estava anotando os nomes de vocês aqui. Eu cheguei meio tarde porque eu estava sem internet. Não, sem problema. Eventualmente, alguns até acertaram assim a quantidade dos contagiados, mas esqueceram os que já estavam contagiados. Então, o raciocínio até estava certo, só foi por um detalhe, né? Mas não se preocupe, gente, eu não vou... É que nem eu falei antes, acho que foi para a Tainara, não é porque você errou que você tirou 0 nessa questão, não, gente. E dei uma olhada lá, para mim vale mais a curiosidade de vocês, como é que ele fez isso aí? Onde é que eu errei mesmo? E se vocês derem uma olhada nisso aí, e eu não tenho como monitorar isso, né? Cabe aí a vocês, a curiosidade de vocês, aí eu me dou muito por satisfeito, porque, nossa, isso aí pode... muitas questõezinhas aí no cotidiano, aí vocês vão ver que não, peraí, professor, aquele danado daquele professor falou que nessas coisas, quando elas mudam, tem uma taxa de crescimento. Aí, quando o gerente do banco for dizer para vocês, tem uma aplicação aqui que você bota tanto, depois de um tempo você tem tanto, tem uma taxa de crescimento ali, tem um fermento embutido ali. Vai lá buscar essa taxa de crescimento e tira as suas conclusões. Compensa ou não compensa? Mas se você comprar esse carro aqui, eu faço em tantas parcelas, daí você muda. Mas eu vou pagar tanto. E a vista é tanto. Tem uma taxa de crescimento. Qual é essa taxa de crescimento? Você vai comprar uma calça jeans numa loja aí, na Havan que seja aí. Eu faço para você... Tem um exemplo da calça jeans aí no slide, não é? Vocês vão ver lá que a taxa de juros que o cara está cobrando é 5% ao mês.
uma proposta dessa, você tem que rejeitar na hora. Espera aí, eu quero pagar à vista isso aí, porque eu não vou pagar 5% de juro ao mês, mesmo que o valor seja pequeno, né, gente? É um juro abusivo. Então, são questões aí, gente, espero que eu tenho que avançar um pouco nos slides lá, porque a partir de agora nós já estamos em outubro e a gente tem que sair dessa revisão de matemática financeira e já entrar para a análise de investimento mesmo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o slide do... Deixa eu ver se está aberto lá. Não está aberto, vou ter que abrir ainda, só um pouquinho. Para a gente avançar um pouco no conteúdo, que daí eu já vou passando as próximas tarefas, já vai envolver mesmo os métodos de análise de investimento, né? VPL, valor presente líquido, TIR modificada, esses métodos aí. Porque eu acho que a gente já passou aí, nós já estamos praticamente um mês e pouco de aula, então já deu para a revisão de matemática financeira, embora eu não tenha abordado tudo, mas vocês têm vários exemplos resolvidos ali nos slides, que vocês podem olhar e, tendo dúvida, vocês podem me acionar, gente. Se eu não estiver dormindo, vocês podem me acionar pelo WhatsApp, só e-mails, que eu só abro os e-mails na parte da manhã, tá? Mas se for pelo WhatsApp, qualquer momento do dia que eu estiver acordado, retorno na hora. Deixa eu ver aqui onde é que está o material base. Então, vamos lá. Tem que avançar um pouquinho. Vocês leram aquelas partes lá, aquela parte mais conceitual lá de valuation? Eu li, mas eu mais ou menos já sabia o que era por causa dos programas de TV que eu assisto. Eu mais ou menos já sabia o que era. Uhum. Não, legal. Nessa parte conceitual, eu nem vou perder muito tempo, porque eu acho que ficou bem mastigadinho aí, né? Se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo aí, não tem problema. Mas eu acho que está bem. Está bem. Eu não estou compartilhando, né? Estou falando aqui, não estou compartilhando com vocês. Espera aí. Agora tá. Então, é mais questão de conceitos, tá? Essa questão aí de gráfico, isso aqui nem é da Mudaran, tá? Essa questão de risco e retorno, esse gráficozinho aí é meu, tá? Eu coloquei. Isso aí eu tenho que fazer um comentário, já que é meu, não é do autor. Do Damodaran, em algum lugar aí, eu coloquei lá os livros deles, e se vocês acessarem a biblioteca virtual da Unemat, eu acho que vocês têm acesso lá aos livros dele, ou pela internet, mas, enfim. Quando é referência dele, eu sempre coloco lá entre parênteses Damodaran e o ano da obra dele. Mas essa parte aqui, ó, esse gráficozinho aí, não é dele, tá? Então, já que não é dele, é meu, eu quero explicar isso aqui, tá? Sempre tem, gente. Nós estamos falando de análise de viabilidade econômica de projetos, né? Então, todos os projetos, eles têm risco, gente. E o empreendedor, ele só assume um projeto e coloca esse projeto em execução porque ele visa um retorno. E se ele visa um retorno, ele está se expondo a um risco. E existem diferentes riscos aí, de diferentes naturezas, gente. Eu voltei aqui para a tela para ver se vocês estão vendo essa do risco e retorno mesmo.
Vocês conseguem ver o meu mouse mesmo, né? Sim, Conseguem sim, ver? dá para ver sim. Tá? Então, gente, ó, observem que essa relação, esse gráfico aqui, ele não tem muita explicação, só que eu tenho tudo na cabeça, mas ali no slide não dá para vocês adivinharem o que eu estou querendo dizer com isso aí, né? Estou querendo dizer, gente, ó, que se vocês quiserem não se expor ao risco ou ao baixo risco, vamos imaginar uma situação dessa aqui, ó. Uma situação, olhem essa reta em amarelo aqui, tá? Vocês querem um investimento de baixo risco, então digamos que nessa situação aqui, ó, o risco é baixo. Se vocês colocarem aqui numa escala de 0 a 100, aqui no eixo horizontal aqui, então essa escala de risco aqui, digamos que vai estar lá na faixa dos 10, 8, 10, digamos. Então, é baixo risco. Olhem só, o risco de vocês é baixo, bate aqui na faixa amarela aqui, e o retorno de vocês, imagine que esse eixo vertical também tenha uma escala de 0 a 100 aqui, o retorno de vocês também vai ser baixo. Vocês conseguem imaginar um investimento de baixo risco, mas, portanto, ele também vai proporcionar um baixo retorno? Alguém consegue me dar um exemplo de uma aplicação dessa? Ou um investimento desse? Que seja conservador, moderado, eu diria, por exemplo, investir no Tesouro Direto, mas ele não é tão agressivo assim. Tá, mas nessa situação aqui embaixo, ó, baixíssimo risco, tá? Mas também proporciona um baixíssimo retorno. O Tesouro Direto é assim, o retorno é baixo e o risco também. Mas o retorno do Tesouro Direto é baixo agora porque a taxa básica de juros está 6,25. Mas quando ela estava 14,25, alguns anos atrás, não era tão baixo assim. Mas hoje é bem pouquinho. É bem pouquinho. Mas tem E o risco é baixo, para te não receber, o governo tem que quebrar. Lá em 1988, acho, o governo Sarney declarou moratória do pagamento dos juros da dívida. Mas isso foi. Só que na memória dos investidores, principalmente dos um pouquinho mais de idade mais avançadas como eu, isso aí está fresquinho na memória ainda, né? Eventualmente o governo pode dar um calote aí. Mas, enfim, o investimento mais tradicional que o povo conhece aí é aquela tradicional caderneta de poupança. Ainda se chama de caderneta de poupança, né? Porque antigamente, quando não tinha computador, as pessoas levavam uma cadernetinha lá e o cara do banco dizia, ó, teu saldo é esse, e anotava na cadernetinha mesmo. Então, por isso que é a caderneta de poupança, ou a tradicional poupança. O retorno é miserável, mas o risco é baixo também, né? Mas caderneta de poupança tem risco? Não deveria ser um investimento livre de risco, gente? Qual é o risco de uma aplicação numa simples poupança na Caixa Econômica ou em qualquer banco aí? Não seria do banco. Tem um colega de vocês aí que eu acho que trabalha em banco aí, ele poderia responder, né? Eu não sei quem é, mas... Eu acho que é o Harry, professor, mas ele não está na aula hoje. Teve uma aula aí que alguém falou aí que no banco... que estava conversando sobre que um banco deve para o outro. Deve não, pede dinheiro emprestado para o outro. Isso, e aí isso. eu vou ver para o Banco Central. Aí o senhor falou bem baixinho onde que é o Banco Central em Sinop. Falou bem baixinho, deu para ouvir. Não, daí ele interveio e disse que não, eles usam mesmo, mandar direto mesmo, mas é que daí depende de volume mesmo, e ele tem razão, se o volume não é significativo, o custo é baixíssimo, e aí não compensa você ficar emprestando para outro banco, tá? Manda direto para lá, dá menos trabalho para o gerente financeiro da agência, isso aí é o protocolo padrão, digamos assim, né? Agora, quando envolve volumes um pouco mais significativos, você passa a ser mais penalizado pela baixa
pela taxa do Banco Central, aí compensa você emprestar para o seu colega de outra instituição, a uma taxa um pouquinho melhor, ou tomar emprestado de um colega de uma... Então, mas, enfim, mas o comentário dele estava correto mesmo, o padrão, o protocolo é esse mesmo. Como não é muito significativo, para que ficar aí se complicando? Mas que pena que ele não está aí, né? Porque ele poderia dizer qual é o risco da poupança, gente. Se você deposita dinheiro na poupança, não rende, pouquinho que rende todo mês, não é rendimento positivo? Qual é, de fato, o risco da poupança? Eu estou dizendo aqui que, apesar do retorno da poupança ser o mais baixinho de todos, aqui onde é que está o meu cursor aqui, ele tem, se você chegar aqui e traçar até a linha amarela, ele tem, sim, um risco. Qual é o risco numa aplicação na poupança? Quanto está rendendo a poupança hoje? Deve estar lá 0, Eu acho que é 0,08, acho, por mês. não chega a 0,1%. Se eu não me engano, não chega a 0,1%. E qual é a inflação que foi anunciada no mês passado, no mês de setembro? Era 8 e pouco, né? 0,8%. Ah, tá, do mês, tá. Do mês, o lado do ano. Não, do mês. 0,8, acho que bateu, nem lembro agora de cabeça, mas sei que foi muito alta a inflação, o IPCA do mês passado. Qual é o risco da poupança? Se você está com dinheiro na poupança, está rendendo menos do que 0,1 e a inflação está 0,8, você está perdendo poder de compra, poder de consumo, deixando o dinheiro na poupança. Esse é o risco da poupança. O rendimento dela ser superado pela inflação. Você perde poder de compra deixando seu dinheiro na poupança. Então tá, vamos avançar. Eu quero um retorno um pouquinho maior. Eu vou botar numa renda fixa. Você falou de tesouro direto, né? Isso. Tesouro direto, lá, títulos do governo, do tesouro, de 10 anos, estão rendendo tanto. Estão rendendo um pouco mais, é um rendimento um pouco mais atraente, mas eles têm um risco, né? Vai que o governo... você vai aplicar em tesouro direto com resgate para daqui a 10 anos, vai que daqui a 10 anos dá uma revolução nesse país e o governo decreta aí calote e não vai mais pagar ninguém, né? Então, você está se expondo a um risco. Né? Eu quero um rendimento ainda maior do que a poupança. Da poupança não, da renda fixa, renda variável. Vou comprar ações de empresas, porque a Bolsa rendeu 40% ano passado. Bom, então, rendimento maior aqui. Se numa escala de 0 a 100, bota que isso aqui seja 40%, 50% ao ano. A Bolsa pode me proporcionar isso, escolhendo bem as ações, analisando bem, eu posso ter esse rendimento. Mas qual é o risco que eu estou exposto? O próprio nome já diz, é renda variável, o risco é mais alto. Assim como eu posso ter um rendimento positivo de 40%, eu posso ter um rendimento negativo de 40%, 50%. Que o mercado pode virar, o preço das ações que eu comprei despenco e, em vez de eu ter um ganho financeiro, eu tenho um prejuízo, uma perda financeira. Notem que eu falei perda financeira e não perca financeira. Tá? Eu posso ter, eu quero um retorno maior ainda. Claro, você quer mais do que a renda variável, aplicações em ações. Tem mercado de futuro, tem mercado de opções, só que é muito mais arriscado, gente. Mercado de opções, se você errar a mão, o dinheiro que você aplicou ali, apostou, você literalmente perde ele vira pó. E tem uma outra aplicação que eu deveria fazer uma linha bem aqui em cima, perto do infinito, que essa aplicação, esse investimento, eu acredito que todos vocês já fizeram um dia. Dá um retorno extraordinário de 300 milhões %.
Só que o risco também é equivalente. Vocês conseguem imaginar uma aplicação ou um investimento dessa natureza? A promessa de retorno é muito altíssima, só que o risco é elevado, é altíssimo também, na mesma proporção. Alguém já fez um investimento desses? Não mintam para mim. Eu acho Olha, o único investimento que eu fiz até hoje é o dinheiro que tu deixa parado lá na conta do Nubank, que tu não tem o que fazer, ele rende 100% do CDI, e logo que eu abri a minha conta bancária no Banco do Brasil, eu eles tinham dito pra mim que eles iam cobrar uma taxa de manutenção de X, e aí quando vi, eles iam cobrar tipo quase 2x, aí então eu passei meu dinheiro pra poupança, não deixei na conta corrente até resolver pra eles não me descontarem. Aí ficou lá quase um mês. Tá, Rendeu mas tudo quase bem. não rendeu. Nós estamos falando aqui de um investimento ou de uma aplicação que dá milhares de por cento de retorno. Digamos assim, você pega 3, 4, 5 reais e investe e pode ter um retorno de 300 milhões. Olha, nesse nível, não. O máximo que eu já cheguei nisso foi naqueles sites de apostas esportivas. Que aí tu coloca lá 4, 5, 6 jogos, coloca uma Não uma minto quantia para de dinheiro. mim, gente, não minto para mim. Todos vocês já caíram na tentação de fazer uma fezinha naquela mega cena da virada, não é? Ah, Você nunca gasta fiz, 3, nunca fiz. Até ano passado eu era menor de idade, não podia. vocês gastam 3 reais, eu nem sei quanto que está a aposta hoje, mas digamos que seja 3 reais, 5 reais, não sei quanto que está, só que dá lá o prêmio acumulado na mega da virada de 200 milhões, 300 milhões. Olha o investimento, gente, olha o retorno desse investimento. Você investir 5 reais e ter um retorno de 300 milhões. Quanto por cento dá isso de retorno, gente? Olha que fantástico. Mas também a mesma relação vale aqui do risco, o risco vai lá no máximo. Pronto. É arriscado um investimento desse? Eu pergunto para vocês, é arriscado você preencher um cartãozinho da Mega Sena e gastar investir 5 reais para receber 200 milhões? Olha, arriscado não é. Eu não considero. Só é difícil de ganhar. Uma em 50 milhões numa aposta simples. É mais ou menos 66 milhões, uma em 66 milhões. É muito arriscado, gente, porque eu não conheço ninguém, não tenho nenhum amigo, nenhum aluno que ganhou na Mega Sena. Se algum de vocês ganharem e quiserem negociar, nota comigo, tá? Me dá presentes aí com os 200 milhões, aí tudo bem, aí a gente conversa. Mas, infelizmente, eu não conheço ninguém que ganhou. E olha que eu conheço muita gente que toda semana joga na Mega Sena. Então, o risco é muito elevado. O que eu quero dizer com isso aí tudo? Gente, ó, já está chegando no horário. O que eu quero dizer com isso aí tudo? Que essa reta em amarelo, em qualquer tipo de investimento, ela sempre tem que ser respeitada. Nós estamos falando de valuation aqui, o valuation do Damodaran lá, que é avaliar os ativos das empresas de investimentos e tal. Então, tudo tem risco, né? Se você, um empresário vai fazer um investimento, isso tem um risco, mas ele visa o quê? O retorno. Só que ele tem que ser ciente de que existe essa relação entre risco e retorno, que ela é diretamente proporcional. Quanto mais retorno você exige, mais, necessariamente, mais você vai ter que se expor ao risco. E em se expondo ao risco, quando a gente trata de projetos de investimentos, você tem aí um levantamento do desembolso inicial, né? E você tem estimativas de receitas futuras, E se são estimativas, tem risco envolvido aí.
Então, quanto mais audacioso for o projeto desse, a mensagem toda dessa conversa toda, se ele deseja um retorno tipo Mega Sena, investir R$ 5 e almeja um retorno de 200 milhões, ele tem que estar ciente de que o risco desse empreendimento dele é muito altíssimo e muito provavelmente ele não vai ter esse retorno. Porque se esse retorno fosse certo, qualquer colega meu que fosse lá apostar lá na Mega Sena, no final de semana, na segunda-feira, estaria rico. E eu estaria sendo convidado para churrasco. Mas essa relação risco-retorno... E, gente, eu estou falando de atividades lícitas, tá? Eu estava falando de aplicações financeiras. Agora eu estou passando para investimentos no lado real da economia. Por exemplo, um produtor aqui quer construir um armazém e ele espera um retorno de tanto, digamos, nesse patamar aqui, ele tem que estar ciente de que o risco é proporcional. Pode ser que não venha esse retorno. E eu estou falando das atividades lícitas. Agora, alguém poderia dizer, mas as atividades ilícitas, eu não posso falar aqueles nomes complicados aí, de tráfico de isso e daquilo, porque, de repente, como eu vou salvar lá no YouTube, o YouTube me poda. Mas imaginem uma atividade ilícita aí, ó. Como é que chama esses negócios aí? Daquelas coisinhas que as pessoas não deveriam consumir, né? O comércio daquelas coisas que as pessoas não devem consumir, que vocês não devem consumir. Isso dá retorno, gente? Dá retorno? Eu acredito que dá retorno, muito retorno, porque senão não teria tanta gente envolvida nesse comércio aí. Mas tem risco envolvido também? Tem, porque vira e mexe, um e outro, a casa cai e pronto, vai ver o sol nascer quadrado. Então, dá muito retorno, o risco é alto também. É uma atividade não lícita, ilegal. Então, notem que até as atividades ilícitas, elas respeitam essa relação risco-retorno. Percebam? Então, o que eu quero, a mensagem final, antes de terminar a gravação aí, para não ficar muito comprido. Mensagem final: quando vocês receberem uma proposta de um investimento ou de uma aplicação financeira, aqui, onde é que está o meu cursor aqui? Altos retornos, notem, o retorno que está ali no eixo vertical, o retorno é alto, e o risco, olha aqui, descendo aqui, nesse ponto aqui, descendo, o risco é considerado baixo. Então, essas propostas, um negócio de alto retorno e baixíssimo risco, fujam, gente, não acredite, tem treta no meio, não é possível. É esquema de pirâmide. Pirâmide é um dos exemplos, né? Atividades lícitas e mesmo as ilícitas, elas respeitam essa relação risco-retorno. Você exige um retorno maior, obrigatoriamente você tem que estar ciente que está se expondo a um maior grau de risco. Agora, se alguém te fizer uma proposta aqui, altos retornos, não, a garantia sou eu, não tem risco não vai acontecer nada. Pronto, fujam disso aí, tá bom? Gente, era isso, eu acho, por hoje. Eu não consegui avançar no conteúdo lá nos slides. Ai. Eu acho que eu vou gravar amanhã, depois, um videozinho extra para avançar nos slides, para avançar um pouco, tá? E daí até sexta-feira, mais tardado no sábado, eu coloco uma outra tarefa para vocês, que já vai ser, não para a semana que vem, para outra semana. Então, 2 semanas praticamente, mas aí ela já vai envolver métodos de análise de investimento, principalmente BPL, tá?
Tá bom, pessoal? Tá bom, professor. Até semana que vem eu aguardo o vídeo aí que o senhor comentou. Tá Estaremos lá. certo. Vou colocar, interromper aqui. Eita.